Alô, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, seja qual horário for que você está vendo Ronda Policial em Vídeos, nós estamos aqui com Diogo Rosklin e o tema é polêmico no Brasil, no país todo, que é a liberação da maconha. Eu estou falando em maconha em primeiro plano. Sabemos nós que o Uruguai liberou a maconha, a Holanda é liberada a maconha, parte do Reino Unido é liberado em determinados nos pubs, que são os bares, nada mais que os bares. Na Inglaterra, os pubs, na Grã-Bretanha. E aqui na parte dos Estados Unidos também é liberada a maconha. Então, gerou uma grande polêmica e a sociedade regional aqui às vezes não está dando muita atenção para esses fatos. A gente vê a polícia prendendo traficantes em todos os pontos, principalmente em Beltrão. É grande o número de apreensões em Beltrão. Aqui em Coronel Vivida, muita gente está indo por Xalindró, certo? Por ser uma droga ilícita. Certo? Lícitas são as drogas, que é o álcool, etc. Mas nós estamos abordando o assunto hoje, liberação das drogas com o Diogo Rosklin. Rosklin, inicialmente ele trabalha com divulgações de bandas, né, Rosklin? Exatamente, pegamos uma parte comercial de todas as bandas aí no Sul, fazendo o trabalho da aproximação das bandas com o pessoal público em geral. Como eu tô falando, Nicão, é um tema polêmico mesmo, eu acredito que divide muito a opinião da sociedade nos dias de hoje, tanto os jovens quanto adultos têm uma preocupação com esse tema polêmico. Mas acredito que não foge muito da nossa realidade de hoje, não. Como tu disse, próximo de nós, Francisco Beltrão, Pato Branco, tem vários casos, vários dias a gente escuta nos noticiários esse tema que muitos tentam se esquivar, muitos tentam não falar, mas eu creio que é importante a gente debater, mesmo que divida opiniões, mas deve ser debatido esse tema sim. Diogo, nós estava falando antes aí, fora das filmagens, que você não é a favor só da liberação da maconha. Veja bem. Por quê? Veja bem. Quando se tratamos de drogas, eu acho que não devemos se prender exclusivamente na maconha em si. Porque a maconha, em termos de todas as drogas, diria sem ter medo que seria a que menos destrói os lar hoje em dia. Existem drogas como crack, que é terrível. Químicas também, né? Drogas químicas. Exatamente, que são terríveis para a sociedade. Então, vamos falar no geral, sem se prender exatamente na maconha. É um assunto, como eu falei anteriormente, polêmico, mas veja bem que nem tudo que é polêmico a gente pode deixar embaixo do tapete e não discutir. Lógico, tem que haver um debate, uma discussão da sociedade em torno disso. Exatamente. Mas veja bem, quando a gente fala em liberar todas as drogas, a maconha, sinceramente, eu acho que é um bicho de 7 cabeças, até ser um filme a respeito. A maconha não é tudo aquilo que falam. Há cientistas que discordam disso, mas é uma planta qualquer. O alcoolismo causa mais problemas do que a maconha. Não estou eu aqui defendendo, nem indo contra a maconha. Enfim, eu não tenho opinião formada sobre isso, não uso, não sou usuário, mas na minha concepção eu acho que é um pouco bicho de 7 cabeças. Fazem um pandemônio em cima de uma coisa que não é tanto. Mas o problema, Diogo, é se liberar a maconha, atrás disso vem drogas mais pesadas. E a gente sabe o que acontece nos lares onde o crack, o que acontece? A pessoa fica dissimulada, a pessoa rouba os aparelhos eletrodomésticos dos pais para vender, enfim, vira num inferno. O que você me diria a respeito dessa situação? Então, pois bem, vamos primeiramente aqui começar a respeito da maconha, mas não vamos se prender muito na maconha, vamos falar na droga no contexto geral. Dizia tu que o que ocorre? Os jovens roubam eletrodoméstico, roubam o aparelho dos pais para estar vendendo, para conseguir acesso à droga, certo? Agora suponhamos que libere a maconha. Digamos a maconha e as outras drogas. Você teria num supermercado, você teria qualquer lanchonete, bar, teria acesso à maconha. Poderia ir lá comprar
sua carteira com 20 cigarros de maconha, 10 cigarros de maconha. Aí eu te pergunto, logicamente que como tu citou, você não é usuário, né? Mas fosse você um usuário aqui, para nós citar um exemplo, você iria deixar o teu direito de ir ali no bar, na lanchonete e comprar teu cigarro ali de maconha? Ou você se arriscaria um confronto com a polícia, um confronto com um marginal, com um bandido, numa boca de fumo, para você ter acesso ao teu cigarro? De fato tem esse lado. Mas eu estive em Porto Velho. Porto Velho fica aí perto de Boa Vista, enfim, no norte do país. E lá eu tive contato, eu vi com meus olhos o usuário, a Cracolândia de Porto Velho. Cara, a coisa é simplesmente lamentável o estado que fica um ser humano após começar a consumir o crack. São verdadeiros zumbis humanos. São como zumbis, aqueles zumbis dos filmes. Nada mais do que aquilo. Aqueles vultos pelas ruas. Eu não sei se o crack, se fosse de repente liberar todas as drogas, Diogo, não ia causar um distúrbio, um caos na sociedade. Na verdade, eu concordo com você. Como a gente falava antes nos bastidores, é um tema polêmico. Causa polêmica, tem que ser tratado com uma certa relevância. Mas assim, vamos deixar um pouquinho o crack agora, vamos falar da maconha. O que seria interessante de se fazer? Logicamente que o crack teria solução, sim. Eu acredito que para todos os problemas, o Brasil hoje, sem falar em crise, problemas que possa ter, eu acredito que tem um potencial enorme de subir, tá lá junto com os países de primeiro mundo, tá brigando por coisas que perdemos o tempo, entre aspas, brigando nos dias de hoje. O que seria a minha ideia para a maconha? Veja bem, hoje a maconha, o que ela faz na vida de um cidadão? Simplesmente ela destrói, não é verdade? Destrói a vida do próprio que está ali fumando, que seria o pior, como da família. Destrói pai, mãe, irmão, filhos. Vejamos, né, Nicão, o que acontece hoje com a realidade do fumo no Brasil, o cigarro, o tabaco. Por que não usar o mesmo exemplo do tabaco, o mesmo exemplo do fumo? Aonde, vejam bem, hoje a maconha ela destrói vidas, mas se a gente tiver consciência de fazer planejado, libera a maconha para ser utilizada, você vai ter, veja bem, quantas portas de emprego com a maconha que hoje destrói vidas. Você vai ter vagas de trabalho, o agricultor vai poder plantar a maconha que hoje não é permitido. Ele plantando, ele vai ter que ter pessoal para trabalhar para ele, porque vai ser um número, digamos que gigantesco, entende, de plantação. Seria como um exemplo citando soja, não nas mesmas quantidades, lógico, mas tu vai ter geração de empregos, tanto na área do plantio, da colheita, depois de plantado e colhido, vai ter que ter um processamento, exatamente, aonde vai abrir a questão para a indústria. Vai ter que ter alguém para embalar essa droga, para pôr ela ao alcance do consumidor. Então tu vai ter, fazendo uma prato para não tomar muito tempo, tu vai ter na área do plantio, na área da colheita, tu vai ter na parte do processamento, vai ter na parte da venda também. Tu vai ter aqui basicamente 5. E os impostos que geram ao governo. Exatamente, vai voltar para o governo, vai voltar para você. Porque querendo ou não, hoje no Brasil a carga de impostos é altíssima. Mas querendo ou não, volta para a gente, volta para a população de alguma forma. Tu vai gerar empregos, vai gerar impostos, vai ser bom para todo mundo? Pode ser, é a minha simples opinião, pode ser. Mas agora, um tema, a gente estava discutindo até que surgiu a ideia desse vídeo. O que seria a liberação hoje da maconha? Hoje se discute fazer a liberação para quem é usuário.
entende? Se você for pego com droga no teu bolso, você não vai te acontecer nada, tu vai ser simplesmente um usuário. Tu vai ter o direito de portar essa droga pro teu consumo. Mas aí eu te pergunto, seria a solução? Vou citar um breve exemplo aqui, né, Nicão? O que acontece hoje por receptador de qualquer tipo de roubo não é considerado um crime? Considero crime, é penalizado, né? É penalizado. Então, é essa comparação que eu faço. Se vai ser punido, ou melhor, não vai ser punido quem tiver o porte dessa droga, alguém vai ter que vender essa droga. Entendeu? Mas, como que eu não vou te punir para você ter essa droga? Se você não vai ter direito de comprar essa droga num bar, numa lanchonete, entendeu? O X da questão. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, deve ser feito então a coisa certa, a coisa correta. Vai liberar para o usuário? Vai liberar. Então vamos achar uma solução, vamos achar um jeito para começar lá do início, desde o plantio. Porque senão não adianta a gente prender mais receptadores de roubo, deixa o crime que corra solto, não é verdade? É isso aí. Bom, nós fizemos esse vídeo aqui para a sociedade debater um pouco, pensar um pouco, refletir um pouco a respeito da liberação da maconha no Brasil, enfim, outras drogas. Eu particularmente sou contra, porque realmente iria ficar uma coisa polêmica aqui, né? Demais, né? Mas tão mal faz o cigarro, o tabaco, a bebida alcoólica, assim como a maconha. Ambos têm ao mesmo teor de perigo. Gente, o Ronda Policial trouxe aqui o Diogo Hosklin para a gente discutir e debater esse assunto aqui sobre as drogas, sobre a maconha. E nos próximos vídeos a gente vai ter debate também sobre os salários dos vereadores, que no Paraná inteiro há uma campanha aí para que se reduza os salários dos vereadores. Tem notícias policiais que você vai encontrar aqui neste canal. Assine o canal do YouTube, veja lá também em www.rondapolicial.org. Você assiste os vídeos, vê as notícias escritas e também ouve a Rádio Estúdio 3 no www.rondapolicial.org. Beleza? Um fine fest, um abraço e até o próximo vídeo.